Olá, eu sou o @professor.lucas.andrade. Alguns já assistiram algumas aulas nestes nossos encontros. Hoje eu quero falar sobre a relação do direito e o Enem. Esse é um projeto do @Direito na Escola, uma marca de voluntários, professores de direito que querem contribuir com a formação cidadã da sociedade. O direito, ele me impressionou em várias fases da minha vida, inclusive quando eu fui fazer o Enem. Agora, além de ser formado em Direito, tenho formação em Direito, sou mestre em Direito, pós-graduado em Direito, mas depois já de adulto, a média de 2, 3 anos atrás, eu fiz a prova do Enem novamente, porque o curso de Pedagogia na Universidade Pública aqui da minha cidade, então eu tive que fazer Enem de novo, né, tive que passar por todo o processo. E ao chegar nessa prova, eu me deparei, né, como professor de Direito há 11 anos, ficou fácil eu identificar que um percentual altíssimo daquela prova era temas de direito. Então sim, se você quer ir bem no Enem, você precisa sim saber o direito. Aí tem gente que vai me dizer, se você é professor, o professor que está dizendo, fala, Lucas, mas a gente está falando de ciências humanas e sociais. Sim, aí está o direito. É impossível você falar dessas matérias sem falar de direito. Talvez você cite temas do direito sem saber que são do direito, mas eles são do direito. E é difícil segmentar, né? Direito é isso, sociologia é aquilo, filosofia é isso. O saber não tem paredes. Essas áreas, em alguns pontos, elas transitam. É óbvio que se formos pensar, tudo saiu da filosofia, né? Mas transitam. É matéria de direito e eu vou lhe provar. Não tem um jeito melhor de eu te provar isso e já te dar dicas para você, quem sabe, aumentar a sua nota no próprio Enem, se esse for um desejo seu fazer. Direito e Enem. Como te provar isso? Eu tenho um jeito de te provar. Como provar? Primeiro te mostrando as redações do Enem, vou fazer en passant cada uma delas aqui. Nós temos em 2009, a prova nos trouxe o indivíduo frente à ética nacional. Lucas, o que esse tema tem a ver com o direito? Tudo. Primeiro, o conceito de indivíduo, embora pareça ser um conceito filosófico, ele é um conceito jurídico. Ele é um conceito jurídico. O conceito de ética, mais uma vez, embora pareça ser um conceito filosófico, quando temos uma sociedade com normas postas, e aí sim está também o direito, o conceito de ética, o conceito de nação também são conceitos jurídicos. Então, quando você fala em indivíduo frente à ética nacional, né, porque aqui não é só conceitos individuais, quando se une isso, o indivíduo frente à ética nacional, estamos falando de direito. Quando você fala de, em 2010, o trabalho na construção da dignidade humana, como o trabalho possibilita a dignidade, a construção da dignidade humana. Isso é direito, né? Inclusive, isso é um princípio constitucional. A livre iniciativa de trabalho, ou seja, ninguém pode impor para você o trabalho que você vai escolher. No Brasil, é livre a iniciativa e a escolha do seu trabalho, está na Constituição. A dignidade humana é também um direito fundamental, é um princípio também que você encontra na nossa Constituição. Princípio da dignidade humana. Quando você junta ainda, o direito ainda está mais evidente, né? Como o trabalho possibilita... Se você cita a Constituição Federal, em ambos esses casos, você está fazendo uma argumentação muito interessante e correta. Trabalho, tema da redação 2011. Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado. Essa foi a redação de 2011. Os limites entre o público e o privado, eles não só são discutidos pelo direito, como esse limite ele é posto pelo direito. É o direito, as normas da nossa sociedade é que determinam qual é o limite entre o público e o privado. Uma praça ela é pública? Ela é pública. Mas eu posso fazer o que eu quiser nela? Não. E quem diz o que não pode? O direito diz o que não pode. O direito diz o que não pode. Então sim, tá? É uma redação que passa completamente pelo direito. E aqui eu tenho mais uma. O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Direito também. Quando você fala em imigração, nós temos regras muito claras e definidas sobre quem é o imigrante, o emigrante, que são diferentes. Você sabia disso? São diferentes. Você consegue, né, diferenciar isso e fazer uma argumentação muito mais redonda. Quando se fala na redação de 2013, os efeitos da lei seca no Brasil, nós estamos falando de direito. Estamos falando, a lei seca, para quem não sabe, é a lei que você não pode beber e dirigir. Não pode. Começa por aí, começa por uma lei. A discussão em torno disso, que já existe. Então tá aqui. Em 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Direito puro. Né? São normas que determinam o que pode, o que não pode, quais são os limites. Né? Pode ter... que tipo de publicidade pode ter?
Nós temos aqui, ainda mais com a chegada das redes sociais, quais são os limites disso, qualquer um pode ter, não pode, pode fazer propaganda de bebida, de cigarro, de sexo, como funcionam os limites disso. Em 2015 nós temos a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. É direito, tá? Quando se fala em violência e quando se fala em violência contra a mulher, você está falando também em direito. Nessa época se esperava, né, falar sobre a Lei Maria da Penha, que é uma já lei bem conhecida, a essa época os debates se iniciando. Direito puro. 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Intolerância religiosa, ela pode ser até mesmo um crime, dependendo de como ela for feita. Então, sim, estamos falando de direito. O Estado laico, né, que é o Estado que você pode escolher a sua religião, é um Estado que não tem religião própria. Começa por aqui essa discussão. Não tem como você fazer uma resposta, tem como mil formas de fazer, mas o direito é a forma correta de se responder a essas questões. Tá? Claro, Lucas, eu nunca estudei direito e respondi de acordo com o que eu acho. Muita gente já tem o direito dentro da mente, porque o seu pai já te ensinou o que pode e o que não pode. Sua professora, mesmo que às vezes não estudou direito, a gente já aprende na sociedade. É um jeito errado de se aprender, deve ser através de instituições oficiais de ensino. Mas a gente já sabe o que é justo, o que não é justo, o que é certo, o que é errado, intuitivamente. Mas o melhor é que aprenda, né, com quem entende. Então, vamos ver aqui agora, tema da redação 2017. Desafio para a formação educacional de surdos no Brasil. Quando você fala em educação, você está falando de um direito fundamental, né, que é o direito à educação. Quando você fala de inclusão, né, trazer os surdos, né, para a educação, ou quais são os desafios para trazer as pessoas com necessidades especiais, você está falando de inclusão, você está falando de educação, você está falando de direito. Quando você fala, em 2018, de manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, é direito puro. E nessa época se esperava falar da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A época era o que estava se discutindo, hoje essa lei já está em vigor. É direito puro. Né? Quem pode usar os meus dados? O Facebook tem acesso a todos os meus dados, ele me faz anúncios ouvindo a minha voz, isso é permitido, isso não é? O direito aqui vai trazer. Eu até gosto dos anúncios, vou ser bem honesto. Eu gosto, porque mostra coisas que eu tô afim. Mas tem discussões sobre isso. Tema 2019. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quando se fala em cultura, quando se fala em democratizar a cultura, quando se fala nesses aspectos, também nós estamos falando de direito, da ciência do direito. E aqui nós temos até 2019, depois tivemos outras redações, mas esse material está feito dessa forma. Como o direito pode te ajudar a aumentar a sua nota? Vou te dar uma dica aqui agora. Primeiro, no cabeçalho você tem lá, não violar direitos humanos. O que é direitos humanos? É mais um ramo do direito, é uma matéria do direito. Não tem como você responder isso sem estudar o direito. Se você estudou direitos humanos, você já estudou o direito, ou um pedaço dele, né? Então, veja só, como não desrespeitar direitos humanos? O que é os direitos humanos? Tem gente que fala, é direito de defender bandido. São pessoas que não são da área, né? Não conhecem a matéria especificamente. Eu vejo com carinho quem faz essas agressões dessa forma, mas é uma matéria muito importante. Uma matéria muito importante. Vou te dar um exemplo, né? Direitos individuais, direitos civis, direito político, direito à expressão. Se você é a favor de uma pessoa estar na escola, você é a favor de direitos humanos. Se você é a favor de uma mulher não sofrer violência, você é a favor de direitos humanos. Se você é a favor do voto, você é a favor de direitos humanos. Se você é a favor de acesso à cultura, à política, à participação na sociedade, a liberdade individual, liberdade religiosa, tudo isso são direitos que estão contemplados em direitos humanos. Agora, se você escreve na sua prova, eu acho que tem que matar os imigrantes, você está cometendo um ato que viola direitos humanos. Sua prova, então, com certeza, ela vai ser zerada, não pode violar direitos humanos. Então já começa por aí a importância do direito à prova. Está no cabeçalho, não viola direitos humanos. Teremos aulas sobre direitos humanos, não consigo exaurir esse assunto agora, mas já te dei uma chave. Segundo, não violando direitos humanos, você consegue fazer uma argumentação nessa sua redação com base em argumentações jurídicas. Então isso eu te dou uma chave. Comece com o dever de casa. Leia o artigo 5º e 6º da Constituição Federal. 90% das pessoas que vão assistir esse vídeo sequer abriram a Constituição Federal na vida. Isso é um dado que eu tenho. Então, abra, não veja isso com negativo, não. Nossa, que pesado. É pesado a nossa nação não conhecer as próprias regras. É muito pesado. Mas você tem a chance de virar isso agora.
Abra aí, joga Constituição Federal no Google, a primeira que vai aparecer é o site do Planalto, é o site oficial do governo. Você vai lá, lê artigo 5º e 6º para você começar a entender sobre direitos fundamentais e começar a entender o que é a Constituição. Então passa uma argumentação com base nisso e aí você vai trazer a sua proposta de intervenção que não viole direitos humanos e que contemple as regras, né, de um Estado democrático de direito e construído pelo direito. Essa é a importância do direito na redação do Enem. Então, as próximas aulas, pega, anote tudo isso que você vai aprender aqui agora, sim, serve para a sua redação e, mais com certeza absoluta ainda, serve para a sua vida. Nos siga nas redes sociais, somos o @direito na escola e eu sou o @professor.lucas.andrade. Nos vemos.